eu sou a Clary, eu faço parte do Ministério Integre, Ministério de Jovens da IBNU, e todo sábado pela manhã nós compartilhamos um devocional baseado em um livro que estamos lendo juntos. No caso, a leitura escolhida é o livro do Timothy Keller, O Evangelho na Vida. Estamos no capítulo Um Povo para os Outros. Desde já, convido você a curtir e compartilhar esse vídeo e também a se inscrever no nosso canal para não perder nenhum outro conteúdo. No vídeo anterior, vimos que todo o nosso trabalho, dons e habilidades precisam estar alinhados à missão do Reino de Deus. Nesse sentido, o Evangelho muda a motivação, a ética e a concepção do nosso trabalho. Nesse encontro, por outro lado, nós vamos ver a relação do Evangelho com o nosso próximo. Vamos pensar um pouco sobre o que significa praticar a justiça e amar com misericórdia. Em Miqueias 6:8, lemos o seguinte: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. No livro Mistérios de Misericórdia, também do Timothy Keller, vemos que o Evangelho da Graça possui dois efeitos poderosos. Passamos a amar, inclusive, as pessoas mais ingratas e passamos a ter generosidade espontânea. Sobre esses dois efeitos, temos que Jesus nos amou tanto que se entregou para nos libertar da carência e da miséria que nós mesmos causamos por conta do pecado. Assim, um cristão que compreende a graça não desiste precipitadamente de um necessitado indigno. Sabemos que a misericórdia de Cristo não foi baseada em merecimentos. Ela foi concedida para nos tornar dignos. Desse modo, nosso gesto de misericórdia também não pode ser estendido apenas para quem supostamente merece. Veja qual é a orientação de Jesus em Lucas 6, 32 a 36. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Uma pessoa meramente religiosa não tem misericórdia pelos marginalizados e não demonstra a generosidade que transborda em resposta à misericórdia que recebemos de Deus. A misericórdia espontânea é amor que resulta da graça de Deus em nossas vidas. E quanto mais profunda é a nossa experiência com a graça, mais generosos buscamos ser. Em Hebreus 13, 15 e 16, lemos o seguinte: Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, a generosidade é a marca do cristão e diante da graça de Deus, nossos bens, nosso dinheiro, nosso tempo e todas as demais coisas se tornam descartáveis. Diante de todas essas considerações, reflita um pouco. O que te impede de ser mais misericordioso? Desde o início, a Bíblia mostra que devemos exercer misericórdia para com os mais necessitados e rejeitados. Na criação, vemos que Adão e Eva receberam a ordem de dominar sobre tudo o que foi criado. Mas o pecado nos separou de Deus e trouxe alienação espiritual, emocional e social, causando culpa e hostilidade em relação a Deus. Homens e mulheres
foram alienados de si mesmos, causando perda de identidade, de propósito, ansiedade e vazio. As pessoas foram alienadas entre si, causando guerras, crimes, destruição familiar, opressão e muita injustiça. Fomos alienados até da natureza, causando fome, doenças e a própria morte. Que bom que em Jesus Cristo somos perdoados e por meio dele somos libertos do pecado. No Velho Testamento, ainda vemos a orientação para cuidar dos mais necessitados, inclusive com leis de responsabilidade social. Leia Deuteronômio 15, de 7 a 10. Na Bíblia, vemos também que os profetas condenavam a insensibilidade de Israel para com os pobres, ensinando que a misericórdia é evidência de um verdadeiro relacionamento com Deus. Leia Isaías 1, de 10 a 17. No Novo Testamento, vemos o próprio Jesus associado às classes mais desfavoráveis e seguindo o que os profetas diziam, os apóstolos no início da igreja cristã ensinaram que a fé sem obras é morta. Veja Tiago 2,17. Atualmente, há muitos modos de praticar a justiça e agir com misericórdia, envolvendo, por exemplo, projetos de assistência, desenvolvimento ou reforma. Na assistência, o auxílio é direto buscando satisfazer as necessidades físicas, materiais e sociais. Nesse sentido, podemos ajudar em abrigos temporários, arrecadar e distribuir comida e roupas para as pessoas sem moradia, fornecer serviços médicos e aconselhamento em tempos de crise, entre outros. O desenvolvimento é o tipo de projeto que visa tornar uma pessoa ou comunidade autossuficiente. No caso, a ajuda ocorre quando a educação é providenciada, o emprego é gerado, um treinamento profissional é realizado e moradias são desenvolvidas, entre outras ações de efeito a médio prazo. Já a reforma envolve projetos que mudam condições e estruturas sociais que geram a pobreza, ou seja, são projetos que visam leis mais justas, uma comunidade mais segura e saudável. Ore a Deus e peça o direcionamento dele para que você tenha o coração, a atitude e o tempo adequado para servir ao próximo, sobretudo aos mais pobres e marginalizados. Que Deus nos abençoe.